mas amanhã vem aí com muitas ofertas para você. 11 horas e mais 20 minutos agora, vamos para o plantão de polícia. Plantão policial. E olha só, a gente começa com uma informação que surge da cidade de Penápolis, onde um retireiro de 33 anos, ele que é residente de Luisiânia, ele foi preso em flagrante no final da manhã de sábado, acusado de agredir a própria companheira que tem 30. Segundo aqui as informações, ele tentou dar uma cusparada no rosto de um dos PMs também nesta abordagem. O caso aconteceu no bairro Silvia Covas, na Rua das Palmas. Segundo o BO, uma das equipes que estavam patrulhando a cidade recebeu uma denúncia via Copom de briga familiar. No local estava acontecendo toda essa confusão, o retireiro foi levado ao plantão policial e agora está à disposição da justiça. Olha, o ajudante Laurentino Bispo de Oliveira, de 57 anos, do bairro Urubupungá, em Pereira Barreto, ele morreu sábado na Santa Casa de Araçatuba, onde fora internado após cair do telhado de uma casa. O boletim de ocorrência comunicando o óbito foi registrado por uma irmã dele, de 58 anos. Ela contou que pela manhã o irmão dela trabalhava ajudando a cobrir o telhado de uma residência no conjunto habitacional Cogenta Smith, naquela cidade, quando por motivos não me informados acabou caindo. Ele foi levado para uma unidade de saúde do corpo lá de Pereira Barreto, no hospital da cidade, onde recebeu os primeiros cuidados. Ele foi socorrido pelos bombeiros, depois transferido para Araçatuba, não resistiu e veio a óbito. Ocorrência aqui da cidade de Birigui, foi na rua São Pedro, Vila Bandeirantes. 2 homens que passavam por lá impediram um assalto ao ouvirem gritos de socorro de uma moça que estava sendo assaltada por 4 jovens, um deles armado com um revólver e os outros 2 com faca e canivete. Os bandidos tentavam levar a moto da vítima, uma CG Titan 2011 preta, isso na noite de sexta-feira. A moça contou que estava na frente da casa de uma amiga conversando, e aí 4 rapazes, 2 dos quais ela conhece de vista, passaram em 2 bicicletas encarando as duas. Desconfiada, ela deu tchau para a amiga e decidiu ir embora. Neste momento em que ela estava pegando a moto, eles voltaram e anunciaram um roubo. A vítima começou a gritar, pedindo socorro, e 2 rapazes, um que passava de carro e o outro acabou aí entrando em luta corporal com um dos bandidos. Eles acabaram fugindo. E aí um detalhe: 2 dos jovens correram e chamaram pelo pai, que foi ao local querendo agredir os homens que tentavam defender a vítima, no momento em que eles deixaram o local. A vítima diz que consegue reconhecer os bandidos e afirmou que só não teve sua moto roubada devido à intervenção desses 2 homens. Olha, um vendedor de 41 anos do bairro Vicente Grosso, em Araçatuba, foi baleado em uma das pernas na manhã da última sexta-feira. O tiro foi disparado por um policial de 43 anos que estava de folga e que teria revidado ao levar uma tijolada na cabeça. Segundo apurado, o caso aconteceu na Avenida dos Estados, próximo ao cruzamento com a Rua Rio de Janeiro, pouco depois das 11 horas. Policiais estiveram no local, depois de serem chamados, e encontraram o PM com ferimento na cabeça que causou sangramento. O vendedor, que estava ferido na perna, estava caído no solo. A ocorrência diz que a briga começou quando os 2 estavam de moto pela avenida e acabaram discutindo. Em determinado momento, pararam os veículos, desceram e entraram em luta corporal. Foi quando, então, o vendedor se apoderou de um pedaço de tijolo, atingindo a cabeça do policial, que, para se defender, acabou revidando, atirando na perna do rapaz. Ambos foram levados para atendimento médico e depois seriam encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis. E olha só esse caso que ocorreu em Penápolis, onde um lavador de carros, 46 anos, ele foi detido por embriaguez ao volante na tarde de sábado. Ele colidiu o carro que guiava na traseira de um outro que estava estacionado. Ele estava tão bêbado que cochilou na calçada enquanto a polícia fazia o registro da ocorrência. Isso aconteceu na rua Olavo Bilac, no bairro Secap.
O homem contou que estava conduzindo um Uno quando subiu na calçada, batendo no automóvel na traseira de um Palio, que, segundo nota de uma outra testemunha, estava devidamente estacionado. No carro deste lavador havia várias latinhas de cerveja e uma garrafa de uísque. Ele estava tão doido, Cacá, que nem conseguir fazer o teste do bafômetro conseguiu. E aí, para atestar a embriaguez, foi coletado sangue para dosagem alcoólica, o carro apreendido porque ele também estava sem a CNH e o caso foi registrado como embriaguez ao volante. Olha, um homem de 51 anos que estaria em situação de rua e um autônomo de 39 anos, morador do residencial Beatriz, foram presos na tarde da última sexta-feira em Araçatuba, acusados de roubo. A vítima, uma aposentada de 64 anos, mãe de um policial militar. Ela mora no bairro Nossa Senhora Aparecida. Isso aconteceu 2 da tarde. Tocaram o interfone do imóvel. Como aguardava a chegada da manicure, ela abriu o portão. Porém, foi surpreendida pelo autônomo que invadiu a casa enquanto o outro acusado teria ficado do lado de fora. Mediante ameaça, ele roubou uma chapinha e R$350 em dinheiro que estavam na bolsa da vítima no quarto dela. Assim que os ladrões fugiram, a manicure chegou na casa da aposentada e foi informada sobre o roubo. Ela saiu atrás dos investigados, contou a vizinhos o que havia ocorrido e a polícia foi chamada. Quando os PMs chegaram, encontraram o autônomo detido por populares ainda na rua da casa da vítima, enquanto o homem em situação de rua estava detido na rua Bauru. Os dois tinham lesões, mas apenas o autônomo precisou de atendimento médico antes de ser apresentado no plantão policial. Após o registro, eles permaneceram à disposição da justiça. E olha só, 2 moradores do bairro São José, em Araçatuba, um tem 32 e o outro 37 anos, foram presos na noite de ontem, acusados de roubar a bicicleta de um adolescente de 13 anos, ou seja, 2 marmanjos roubando uma bicicleta de um menor. Além de agredir a vítima com socos, eles jogaram a moto que conduzia sobre o garoto, que teve queimaduras. Isso aconteceu, como eu disse ontem, na rua Governador Mário Covas. O flagrante foi feito por uma equipe que estava em patrulhamento no bairro. Segundo aqui a informação, um deles simulando armado. O ladrão derrubou o adolescente da bicicleta, agrediu com socos e acabou jogando a moto sobre ele, que teve a perna queimada pelo escapamento. Após as agressões, um dos autores fugiu pedalando a bicicleta, sendo acompanhado pelo condutor da moto, sentido ao bairro São José, mas aí eles acabaram sendo interceptados pela polícia e o caso foi registrado. Agora eles estão à disposição da justiça. Uma violação de domicílio foi na rua Professor Hermínio Cantizani, no Bosque da Saúde. Foi às 19h57. A vítima aqui é um motorista de 38 anos. O autor acusado, um vendedor de 33 anos. A polícia foi chamada depois de uma denúncia para comparecer no local que havia um indivíduo naquele momento na via pública trajando uma camiseta preta. Estava tentando entrar nas casas. Diante das informações, vieram encontrar o autor na rua Hermínio Cantizani, em frente ao número 23. Naquele momento, a vítima se aproximou dizendo que reside na Marco Boteon e que momentos antes estava em seu imóvel, dizendo que o autor havia aberto o portão e adentrou no quintal da casa. Estava tentando adentrar ali na outra casa e a vítima, juntamente com o pai, conseguiu localizar o autor na rua. O policial tentou conversar com o autor, mas ele se encontrava alterado, aparentemente sob efeito de drogas. Acreditando que havia danificado outras casas, estava alucinado. A vítima disse que o autor não danificou e nem furtou nada da casa dele. Aparentemente, queria se esconder, pelo que acreditava estar sendo perseguido. E o caso foi parar na delegacia de polícia. E um marceneiro de 45 anos foi agredido com um facão durante um assalto aqui em Birigui, na Vila Industrial, na noite de ontem. 3 adolescentes chegaram a ser detidos suspeitos de serem os autores do crime, mas a vítima havia levado um golpe na cabeça, estava confusa e não soube precisar se realmente eram eles os acusados
da ação. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender inicialmente uma ocorrência de acidente de trânsito com atropelamento na rua Canadá. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma equipe do resgate atendendo a vítima. Um dos policiais perguntou o que havia acontecido e o marceneiro, de forma confusa, disse que havia saído de casa e apareceram 3 indivíduos do sexo masculino e que um deles deu uma coronhada na cabeça dele. O veículo da vítima havia se chocado em um muro. A moradora do imóvel relatou que viu um rapaz pulando a janela do carro logo após o acidente e que os outros 2 rapazes saíram do veículo. Um dos jovens já é conhecido nos meios policiais. Bom, final da história, eles acabaram indo para a delegacia e o caso foi registrado. Só para fechar aqui, aconteceu um acidente no Recanto Verde envolvendo uma motocicleta e um veículo, mas nós não tivemos aí informações mais precisas desse acidente, até porque a moto ficou bastante danificada. Mas até a minha saída da delegacia por volta de 10h40 da manhã de hoje, a ocorrência não havia sido apresentada pela Polícia Militar. Muito bem, 11 horas e 31 minutos, está então nosso plantão.